eu disse no início, para nós está sendo uma agradável surpresa essa campanha. O Luciano também, de certa maneira, fala isso. O pessoal representa, para quem como eu fui petista, fundador do PT, e saí do PT quando o PT começou a ter poder no plano, ou estar no governo no plano federal, para mim é muito importante que nós possamos estar de novo construindo ou reconstruindo as possibilidades para a classe trabalhadora contar com instrumento de luta. Nós temos que nos reorganizar, inclusive, no mundo sindical, porque a Central Única dos Trabalhadores, que vários de nós, eu inclusive, ajudei a fundar em 1979, se tornou o maior instrumento de blindagem, de um lado, blindagem dos malfeitos do governo federal, porque ela é controlada majoritariamente pelo PT, e do outro lado, frear todas as lutas da sociedade e da classe trabalhadora no nosso país. Portanto, a CUT é uma central a ser combatida. E para isso nós precisamos olhar o mundo sindical e o mundo do trabalho e verificar qual é a melhor organização que o mundo do trabalho precisa ter para enfrentar e organizar a luta dos trabalhadores. Coisa que a CUT e o PT lá no início fizeram e não fazem mais. Então, para nós, esse instrumento é um instrumento muito importante. E é um instrumento importante para nós resgatarmos algumas das premissas que justificaram lá no passado a própria criação do Partido dos Trabalhadores. O que nos levou a mais de 30 anos atrás, há 34 anos atrás, criarmos o Partido dos Trabalhadores. Nós dizíamos que nós não queríamos a conquista de nenhum espaço no poder para fazer a mesma coisa que os outros já faziam. E 3 décadas depois, nós vimos que, em chegando lá, começamos a fazer exatamente aquilo que combatíamos e que nós gostaríamos de não fazer. As experiências que vão ao encontro do seu desejo, que seria uma participação mais intensa da população, uma organização social mais intensa, e a partir desta organização, um controle social da população sobre os seus governantes, sobre os seus representantes, o PT, que tinha isto como projeto, e nós do pessoal continuamos tendo, não é à toa que uma boa parte do programa que o Tarcísio expõe está contaminado por essa ideia de participação popular, seja pela cultura, seja pela saúde, enfim, um controle social. Isso foi experimentado numa pequena escalinha pelo Olívio Dutra, em Porto Alegre. Quando o Olívio Dutra se elegeu em Porto Alegre, e é uma pessoa que para mim é muito cara, continua sendo uma pessoa leal ao que sempre acreditou e não mudou, não sei por que continua no PT. O Olívio Dutra se elegeu prefeito em Porto Alegre e tinha uma Câmara de Vereadores de 21 vereadores, dos quais 2 apoiavam o governo. Um do próprio PT e um do PCdoB. Eram 2 os que apoiavam. E ele se dirigiu à população, organizou a população, abriu as contas da prefeitura para a população, dizendo as limitações que o orçamento impunha ao desenvolvimento e o atendimento das demandas da população, e a população organizada definiu as prioridades que ele colocou, cumprindo as determinações da população que ele colocou em prática. Não tinha Câmara de Vereadores que conseguisse boicotar, com chantagem, com fisiologismo, o governo do Olívio Dutra, porque ele apostou no controle social e na participação intensa da sociedade na definição dos rumos. Nós discutíamos no PT no passado, é importante falar no PT no passado, porque tem muita gente que nem participou e já conheceu o PT degenerado. No primeiro programa, eu vou fechar por aí, porque diz respeito a tudo que você falou. No primeiro programa do PT, e eu participei da equipe de formulação de programa do PT em 89, 94, o primeiro programa de 89 definia na área de ciência e tecnologia, telecomunicações e comunicação social, os mecanismos pelos quais nós sairíamos da experiência local, em que o Olívio podia ir para a praça pública, com carro de som, dialogar com a população, organizar a população em assembleias populares por bairro e definir as prioridades do governo. Como é que nós faríamos isso em escala nacional? E se vocês analisarem, e essa literatura ainda existe, vocês vão ver um número enorme de possibilidades que a tecnologia, essa mesma tecnologia que faz com que o capital
se aproprie de todos os ganhos de produtividade em seu proveito para acumular, etc., o quanto a tecnologia poderia estar a serviço, inclusive da própria participação popular. No primeiro programa do Lula de 89, o título de eleitor no Brasil seria um cartão de plástico, como os bancos usam para ficar com dinheiro de verdade, nós ficarmos com dinheiro de plástico. O título de eleitor seria informatizado, as pessoas teriam mecanismos em que o governo utilizaria os meios de comunicação, que são uma concessão pública, que não pertence à Globo, a concessão através do qual a Globo engana as pessoas, pertence ao povo brasileiro, é uma concessão. O governo usaria essa concessão para dialogar com a população, para parte do programa saúde, educação e tudo mais, poderia ser intensamente discutido com a população e a partir de um determinado momento, em paralelo aos eventuais boicotes do Congresso, nós estaríamos implementando mecanismos de participação popular em que o governo Lula, se ele viesse, poderia se sustentar numa ampla base de apoio social, independentemente da classe dominante, dos banqueiros, dos empresários, das empreiteiras. Lula abriu mão disso. A cada derrota, 89, 94, o PT inchou-se com um conjunto de pessoas que impediam que a esquerda partidária interna se mantivesse coerente com o programa original, se degenerou a tal ponto de pedir a licença à classe dominante brasileira, já na eleição em que ele ganhou pela primeira vez, com a famosa Carta ao Povo Brasileiro. A Carta ao Povo Brasileiro, na realidade, é uma sinalização para a militância do PT, que depois sai do PT e forma o pessoal enquanto instrumento de luta. A Carta aos Brasileiros era um sinal de que o governo, pelo qual nós tanto lutamos, não aconteceria, e era um pedido de licença à classe dominante brasileira para governar. Não é à toa que, pela direita, o DEM e o PSDB têm raiva do PT e de Lula. As razões pelas quais nós nos opomos até hoje ao PT, não são da mesma natureza que o PSDB e que o DEM. O DEM e o PSDB têm raiva do PT, porque o PT conquistou os grotões para si, com todo tipo de bolsa, com todo tipo de assistencialismo, que deveria ser eventual e, na realidade, passou a ser estruturante para a manutenção do status quo e do poder. Então, conquistou os grotões e, pior, para o PSDB e para o DEM, conquistou a banca. Porque os banqueiros no Brasil sabem que o governo Lula e o governo Dilma foram os governos que mais sustentaram o crescimento e a cristalização de um capitalismo no Brasil que concentra a renda se concentrou nos governos do Lula, independentemente de uma parte da pobreza ter sido apequenada, ter sido diminuída. Enfim, nós temos razões de sobra para continuar acreditando no partido que possa organizar a sociedade brasileira. A campanha, por isso eu queria fechar, a campanha do Tarcísio está sendo um instrumento importantíssimo para nós, para mostrarmos à sociedade que ela precisa se organizar. Porque só assim vai melhorar a saúde pública, a educação pública, a mobilidade, colocando a vida como centro das ações do governo e não os negócios e os lucros dos empresariados. Tarcísio, você é para nós um grande alento e o principal instrumento de luta que nós temos para fortalecer o pessoal e para conquistarmos corações e mentes nesse processo eleitoral. Um beijo no seu coração.